o tabernáculo de Moisés era dividido em 3 partes, você vai ver agora que nós também somos divididos em 3. E lógico, vamos falar sobre o terceiro céu? 3. Então vamos lá, vamos ler alguns textos e lembrando que esse vídeo é apenas introdutório também, tá? Então, falamos sobre o tabernáculo, falamos sobre Cristo, vamos falar um pouquinho sobre o homem. Quando a gente fala do homem, ou seja, de nós vimos no vídeo anterior que Jesus, diferente de Moisés, como um servo que foi fiel a Deus, ele edificou a casa de Deus, ou seja, um tabernáculo terreno. Cristo, quando ele veio para, como um filho fiel, edificar também uma casa para Deus. Mas não um tabernáculo terreno, mas ele veio para edificar nós. Tanto que o texto que a gente leu diz que nós somos uma casa para Deus. Então, você precisa entender, se o tabernáculo era um modelo do templo que Deus deu, uma planta, e nós somos o templo, quer dizer, aquela planta, ela tem que estar apontando para nós também. Então, olha só que legal. Eu criei aqui uma imagem para você entender um pouquinho, né? Mas eu quero ler alguns textos antes da gente começar a introduzir esse assunto. Lembrando que eu não vou falar tudo nesse vídeo. A gente vai ter outros vídeos para explorar melhor tudo isso que você está vendo na imagem. Então, o primeiro texto que eu quero ler com vocês são alguns textos que a gente vai encontrar na Bíblia falando que nós somos o templo de Deus, o templo do Espírito Santo, a casa que o Senhor escolheu para habitar nesta terra. Então, olha só. Então você deve estar cansado de ver esses textos que eu vou ler, mas ainda assim é importante para a gente lançar os fundamentos de tudo que a gente ainda vai ver pela frente. Então, olha só que lindo. Paulo, ele entendia tanto essa questão do tabernáculo que quando ele vai falar de nós, ele usa sempre a figura do tabernáculo. E olha o que ele diz. 1 Coríntios 3:16. Não sabeis vós que vocês são o templo? A palavra templo aqui é santuário. Ou o mesmo que um tabernáculo. Vocês são o tabernáculo, vocês são o templo, o santuário de Deus e que o Espírito Santo habita em vocês. A palavra habitar é tabernacular. Poxa, o Espírito Santo habitou em nós. Ele tabernaculou em nós, irmãos. Por isso que Paulo ele diz, se alguém destruir o templo de Deus, que somos nós, né? Porque se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus que sois vós é santo. Vocês são santos. Isso é lindo, irmãos. É lindo demais. Agora, olha só mais alguns textos. Vamos ler aqui 1 Coríntios 6, 19, que vai dizer assim, ó. Acaso não sabem que o corpo de vocês, tá? O texto está dizendo, o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, né? E que ele habita em vocês? Paulo meio que está repetindo ao povo de Corinto a mesma coisa. E está dizendo que ele habita em vocês e que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de si mesmos. Vocês foram comprados por um alto preço, portanto, glorifiquem a Deus com o corpo de vocês. Mais uma vez, lembra que Jesus disse assim, ó, destruirei esse templo e reconstruirei em 3 dias. Jesus falava do templo do seu corpo. Nós já vemos que toda a palavra de Deus está dizendo que esse corpo que Deus nos deu, ele é um templo para Deus. Que o objetivo de Deus, no Velho Testamento, Deus deu um tabernáculo, uma tenda, mas o objetivo de Deus era habitar no meio do povo. Só que o povo já no princípio pecou, já no princípio, né, eles quebraram a aliança com Deus e a lei foi parar em tábuas de pedra. Deus, em vez de habitar nas pessoas, Deus foi parar no meio de uma tenda móvel, no meio do arraial do povo, né? Então, veja que Deus está dizendo assim, ó, que desde o princípio, Deus deseja ter comunhão e habitar conosco. É só olhar para Adão. Deus
ele descia e ele vinha na viração da tarde para estar com Adão, habitar no meio de Adão, né? Estar com Adão. Então veja que em todo momento as Escrituras sempre têm um padrão que está sendo mostrado para nós. Deus deseja habitar entre nós. Lembra de Emanuel, Deus conosco? É isso que a palavra de Deus está mostrando. Então a Bíblia vai começar a mostrar no Novo Testamento que aquele modelo dado a Moisés era apenas a sombra, a realidade somos nós. Uma das realidades, né? Uma. Tem outras que a gente vai explorar. Se em primeiro lugar a realidade aponta para Cristo, agora ela está apontando para mim e para você. E olha outros textos. 2 Coríntios 6, Paulo diz assim, ó. E que consenso tem o templo de Deus, somos nós, né? Com os ídolos. Porque vós sois o templo do Deus vivente. Como Deus disse, neles habitarei e entre eles andarei. Sempre que você diz assim, ó, por isso diz, ou porque Deus disse, ou por isso disse, você tem que procurar no Velho Testamento, foi falado em algum lugar, né? Às vezes está no Salmo, às vezes está nos profetas, às vezes está na lei, você tem que ler lá, tá? Então, por isso que Deus disse, neles habitarei e entre eles andarei. E eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. O que esse texto está dizendo? Paulo estava chamando a atenção do povo de Corinto por causa do relacionamento com idolatria, né? Com os sacrifícios, com as festas ou as comidas consagradas a ídolos. E ele está dizendo assim, ó, que consenso que tem o templo de Deus, ou seja, nós com os ídolos. Né? Como é que você pode participar das coisas consagradas aos ídolos? Que consenso tem o templo de Deus, que somos nós e os ídolos? Aí Paulo está dizendo, você esqueceu que Deus disse que ele habitaria em vocês e ele seria o seu Deus? Paulo mais uma vez está invocando, dizendo, eu e você somos o templo do Espírito Santo e hoje ele habita em nós. Nós somos a realidade daquele modelo que ele mostrou lá no monte a Moisés. Olha só esse outro texto do autor de Hebreus. Diz bem assim, pois toda casa é construída por alguém. Texto que a gente leu no vídeo anterior. Mas Deus é o edificador de tudo. Moisés foi fiel como servo em toda a casa de Deus. Moisés foi um servo fiel que edificou o tabernáculo, aquela casa de Deus do Velho Testamento. Dando testemunho do que havia de ser dito no futuro, ou seja, aquela casa lá, aquele tabernáculo, era uma sombra que testemunhava de coisas futuras. Então o texto diz assim, ó, mas Cristo é fiel como filho. Moisés foi fiel como servo, Cristo é fiel como filho. Sobre a casa de Deus. Que casa de Deus é essa que agora Cristo está edificando? Né? É um tabernáculo terreno? São pedras? É uma parede? Não. Né? São pedras vivas, sim, né? Pedro vai falar sobre isso, mas olha só o que o texto diz, ó. Mas Cristo é fiel como filho sobre a casa de Deus, e esta casa somos nós. Esta casa somos nós. Sabe o que o autor de Hebreus está dizendo? Ele está dizendo, gente, Deus, ele queria construir um tabernáculo, um templo, como aquele modelo que ele mostrou para Moisés. Mas a realidade aquilo era só uma planta, a realidade está aqui, ó. Templos móveis, tabernáculos móveis, que ele pode mover e levar para onde ele quiser. Irmãos, isso é lindo demais. Então, olha só, mais alguns textos, só para vocês verem. Quando a gente continua lendo, a gente vai encontrar ali no Evangelho de João, né? Voltando um pouquinho mais para trás nos livros da Bíblia, você vai encontrar no Evangelho de João, Jesus dizendo assim, ó, se alguém me ama, guardará a minha palavra e meu Pai o amará. Agora, olha só que legal isso, ó. E viremos para ele. E viremos para ele e faremos nele morada. Tá? E aí ele vai falar, mas aquele Consolador, o Espírito Santo, né, o Conselheiro, a quem o Pai enviará em meu nome. O que o texto está mostrando para nós é, Jesus está dizendo, se vocês me amam e guardam as minhas palavras, ele está dizendo assim, ó, meu Pai vai amar vocês, e ele diz, e nós
viremos e faremos morada em vocês. Quando ele diz nós, se você ler o capítulo todo, você vê que ele está falando dele mesmo, Jesus, está falando do Pai e está falando do Espírito Santo como conselheiro a quem o Pai enviaria. Perceba que o Pai, o Filho, o Espírito Santo escolheram a mim e a você como templos para fazer a sua habitação. E isso é lindo demais, irmãos. É lindo, é maravilhoso. Tem muitos textos, eu vou ler só mais um, Efésios, tá? Efésios declara o seguinte: edificados, a palavra edificar está falando de um edifício, né? Uma construção, um edifício, então ele está dizendo edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas. Apóstolos e profetas está falando do Velho Testamento, né? E de Jesus Cristo, que é a pedra de esquina, ou seja, quando você constrói um edifício, ele está dizendo, o que foi posto nos fundamentos desse edifício? Foi posto apóstolo, foi posto profeta, ele está dizendo, mas a pedra principal, né, onde vai estar estruturada essa construção, ele está dizendo, é o próprio Jesus. Agora, olha o que o texto diz, no qual todo edifício, ou seja, todos nós, como edifício, bem ajustado, crescemos para um templo santo no Senhor. Ele está dizendo, quando a gente vai sendo edificado, a gente vai crescendo, nós vamos se tornando um templo santo para a habitação de Deus. Olha a linguagem que está sendo usada. Em todo momento, a conclusão é, você é templo, é morada do Espírito Santo, é morada de Deus, o Senhor habita em você.